Bom dia, quinto ano, tudo bem? Hoje é quarta-feira. Quarta-feira é dia das nossas aulas de história, certo? Então, hoje nós vamos estudar sobre o Rio Nilo e a sua produção agrícola. E depois a professora vai fazer um outro vídeo falando um pouco sobre a pirâmide social do Egito, tá bom? Então vamos lá, retomando um pouquinho com vocês tudo aquilo que nós já aprendemos, certo? Então o Rio Nilo, ele fica onde? Ele fica no Egito. O Egito, aonde ele está localizado? Ele está localizado no nordeste do continente africano, certo? E como que era essa região? Essa região, ela era muito seca, né? Muito desértica. Então, quando os primeiros povos, eles foram chegando, eles foram andando e descobrindo, né, novos territórios e acabaram descobrindo o Rio Nilo. E esse Rio Nilo cortava o Egito, porque ele é um dos maiores rios que nós conhecemos. E aí a Pro vai falar um pouquinho para vocês. Então, as sociedades, elas foram chegando, foram se instalando em torno do rio, mais ou menos como na Mesopotâmia, lembra? Então, eles fizeram um vale, né, próximo ao Rio Nilo, e eles foram o quê? Plantando, certo? Fazendo agricultura, como todos os povos daquela época. Eles também tinham o quê? Os diques e os canais de irrigação, certo? Os diques eles usavam para conter a cheia do Rio Nilo e os canais de irrigação para quê? Para levar água para todo o povo deles, correto? Só tinha um diferencial aí. O que acontecia no Rio Nilo? O Rio Nilo ele tinha alguns períodos diferentes. Então, assim, de julho até outubro, então julho, agosto, setembro e outubro, era um período de cheia do rio. Então, o Rio Nilo ele enchia muito e transbordava. E aí não tinha como eles fazerem as plantações e nem como colher, certo? Então, os agricultores, os camponeses, eles iam praticar outras atividades que eu vou explicar depois, certo? E aí de novembro até fevereiro, então novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, o que acontecia nessa época? A gente chama de vazante, é quando o rio ele retorna para o leito, então ele fica vazio, certo? E aí é nessa época que os agricultores conseguem fazer as plantações, onde eles vão lá e vão plantar. É nessa época aqui, tá bom? De novembro até fevereiro. E março até junho, março, abril, maio e junho, era o que? Era a época da colheita, é onde eles iam colher tudo aquilo que eles plantaram, tá certo? Então, uma vantagem que a professora colocou aqui é que o Rio Nilo, no fundo do Rio Nilo, ele tinha muita matéria orgânica que servia para adubo. O que é matéria orgânica, professora? Matéria orgânica é quando muitos alimentos, as plantas, aquilo que eles plantavam e colhiam, ficava lá, restos de animais. Então, isso tudo entra em decomposição, né? E essa decomposição, quando o rio enchia, ela servia de adubo, porque ela ficava bem escura e quando tinha o período de cheia do rio, que voltava para as plantações, aquela terra ela ficava muito boa, melhorando e enriquecendo o solo para o plantio, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá bom? E a gente retoma daqui um pouquinho, eu vou voltar com vocês sobre outro assunto. Um beijo!